Nós temos vindo meditar a respeito de cada igreja, que Deus mandou uma carta para ela, direcionada àquela igreja. E as igrejas representam nós. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está falando a respeito da igreja de Filadélfia. Vamos meditar? Senhor Jesus, o Senhor enviou essas cartas às igrejas. Hoje nós temos o privilégio de ler e comparar aquilo que o Senhor falou com elas conosco. Então, nos dá o entendimento, a compreensão da tua palavra para que possamos nos orientar através dela. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 7 do Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, ele se identifica como santo, quer dizer, aquele que é separado, o que é verdadeiro. Lembra-se, o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é separado também, né? Porque é um caminho só, não são vários, é um só. O que tem a chave de Davi. Lembra que o Senhor Jesus falou para os discípulos: eis que vos dou a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa chave aqui, ela abre portas que ninguém depois poderá fechar, e fecha portas que ninguém poderá abrir. Olha o que diz aqui o comentário do Bispo Macedo. Filadélfia, a igreja fiel. As características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogios. Apesar de estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, como os cristãos de Sardes, ela se conservou pura e viva diante de Deus. Isso serve de exemplo para que os que estão caídos na fé por causa do mau testemunho dos outros, a igreja de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos e, mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. O Senhor Jesus se identificou para essa igreja como aquele que é santo e verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira, ou seja, revelava em si mesma o caráter de seu Senhor. A santidade dos cristãos de Filadélfia podia ser vista no dia a dia ao se afastarem de tudo aquilo que contribuía para o distanciamento de Deus. Então, quer dizer, é um exemplo para nós, né? Apesar dela estar tão perto de pessoas que estavam má espiritualmente, pessoas corrompidas na sua fé, elas não permitiram isso chegar até elas. Agora o 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí a gente vê que as dificuldades, ela produz as facilidades, né? Quer dizer, diante daquela pouca força que ela tinha, ela lutava para manter, guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor Jesus. E por conta disso, por causa dessa força que ela fazia, né? Apesar de apresentar pouca força, então Deus colocou uma porta aberta e essa porta ninguém pode fechar. Me faz lembrar, sabe do que também? Quando Jacó falou: aqui é a porta dos céus. A igreja é a porta dos céus. Então, Deus colocou uma porta aberta para que você possa entrar por ela. O Bispo Macedo, no comentário, ele diz assim, o 8. Guardaste a minha palavra. Isso quer dizer que nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas, aquela igreja obedeceu a palavra de Deus. Não importa se a força da pessoa é pequena ou grande, o que vai influenciar a sua conquista, não só neste mundo, mas sobretudo no porvir, ou seja, na vida eterna, é a fé aplicada no que está determinado pela palavra de Deus. A plenitude da autoridade do Senhor Jesus, concedida por seu Pai, é capaz de abrir toda e qualquer porta para quem deseja se submeter a Ele,
pela obediência à sua palavra. Somente o Filho de Deus pode abrir a porta da vida eterna e ninguém pode fechá-la. E apenas ele pode fechar essa porta e ninguém pode abri-la. Isso significa que somente o Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno, conforme as suas próprias palavras, que nós lemos lá em Apocalipse 1, 17 ao 18. Então, essa foi a diferença, né? Apesar da pouca forças, eles se manteram firmes na obediência. Nós encontramos, às vezes, pessoas que elas têm certas dificuldades quando ela diz assim, olha, eu tenho essa fraqueza e eu não tenho força para resistir ela. Tem. Você tira forças da palavra. Quando você fala assim, eu vou empenhar minha palavra e vou obedecê-la, custe o que custar. Então é como essa igreja, apesar dela ter pouca força, mas ela se empenhava em guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor Jesus, o que tornou ela uma igreja fiel, uma igreja obediente e bem vista aos olhos do Senhor Jesus. Agora vamos continuar no 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eis que eu os farei os da sinagoga de Satanás. Haviam pessoas, então, judeus, que judeus, você sabe, ele cuida da tradição, ele cuida daqueles rituais religiosos, né? Então, eles são exigentes nisso com respeito aos outros. Basta você lembrar de quanto eles cobravam Jesus com respeito a isso. E ele fala, eles vão vir prostrado aos teus pés para adorar, mas não é eles, é a Deus. E aí ele fala, e saibam que eu te amo. Deus vai mostrar que aqueles que obedecem, que são fiéis, Deus ama aquelas pessoas. O comentário do bispo diz o seguinte, se dizem judeus e não são. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus teve de enfrentar alguns judeus hipócritas. Mateus 23, 27 e 28. Vamos conferir o que está lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então o Senhor Jesus comparou ele com uma tumba, né? Aqueles locais onde se coloca o corpo da pessoa por fora de mármore, bonito, todo ornamentado, todo cheio de flores, mas o que tem dentro são ossos, restos mortais. Assim a pessoa, né? Ela aparenta uma coisa, mas dentro dela está podre. Vamos voltar lá para Apocalipse. Os escribas e fariseus professavam aparentemente a mesma fé abraâmica, mas foram eles mesmos que assassinaram o Filho de Deus. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, também professam a fé cristã, mas mentem, pois o Deus deles é o dinheiro, é a posição social. De convertido só tem o nome. São como joio no meio do trigo. Têm aparência cristã e conhecem a Bíblia, como poucos. Porém, só fazem isso para enganar os incautos. As únicas duas igrejas irrepreensíveis tiveram algo em comum entre si. Judeus de mentira, os quais faziam parte da sinagoga de Satanás, está lá no 2:9. As igrejas cheias do Espírito Santo são atacadas constantemente por falsos irmãos, mensageiros do diabo, com o objetivo de promover o engano, a divisão e a disseminação de falsas doutrinas entre o povo de Deus. Então, quer dizer, aqueles homens, né, diziam amar a Deus sobre todas as coisas, mas odiavam o próprio Filho de Deus que estava diante deles. Que contradição, né? O 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então,
Olha só como vale a pena ser fiel, pagar o preço, né? E sacrificar. Ele falou: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, dai e ser-vos-á dado. A pessoa deu, provando que ela estava guardando a palavra de Deus. Agora é a palavra de Deus que está protegendo ela. O comentário do bispo: a hora da tentação significa o período da grande tribulação, que virá sobre toda a terra, no advento do anticristo. Porém, os cristãos que tiverem o caráter justo e fiel, de acordo com o caráter da igreja de Filadélfia, serão arrebatados antes disso. Agora o 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o segredo está em você guardar, em você se manter puro. Mesmo no meio de pessoas impuras, você se mantém puro. Como? Se guardando, se protegendo, se blindando. O bispo Macedo escreve no comentário: guarda o que tens. O Senhor Jesus exorta a igreja da Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé, porque só assim ela poderia manter a coroa da vida. Muitos possuíam essa mesma qualidade de vida espiritual, mas acomodaram-se na fé e foram seduzidos pelos deleites do mundo. O Senhor Jesus vem em breve e o diabo sabe disso. Daí o seu desespero em ceifar o máximo possível de pessoas sinceras, porém desavisadas. Então vamos nos guardar desse mundo que nós estamos vivendo e que está totalmente corrompido das palavras do Senhor Jesus. O 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quer dizer, a quem vencer. Então, eu só posso me chamar de vencedor se eu vencer, se eu chegar ao final e vencer. Porque enquanto isso eu estou aqui lutando, desbravando todos os dias para que não cometa o pecado e eu possa chegar a essa condição em que Deus está dando para os fiéis. O comentário do bispo diz: a quem vencer. Em todos os desfechos das cartas apocalípticas, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua vinda. Isto é, aquele que vive neste mundo, mas não tem parte alguma com ele. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá. Essa é uma promessa de vida eterna que ninguém pode tirar. E aí ele diz, né? Vai ser coluna do templo e dele nunca sairá. Hoje em dia, uma pessoa promete, eu falo uma coisa, hoje você faz, amanhã desfaz, vem outro fala que já não é assim, mas com Deus, a palavra dele permanece. Por isso que a palavra de Deus, ela é firme. E eu tenho que ser firme também na minha decisão em seguir essa palavra. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele sempre termina dessa forma, né? Quem tem ouvidos. Porque ouvidos todos têm, mas guardar, obedecer a palavra deles é para poucos. Então amanhã nós continuamos na leitura da próxima igreja. Eu quero convidar você a estar aqui meditando comigo e guardando essas palavras dentro de você para que elas venham criar raízes. Então, tá aí mais um exemplo, um bom exemplo de uma igreja que se manteve fiel e que o Senhor nada teve contra ela. Pelo contrário, ela se manteve firme, mesmo diante e tendo várias oportunidades de se corromper no meio daquelas outras pessoas. Assim sejamos nós. Manda esse vídeo para mais pessoas, vamos espalhar essas boas novas da vinda do nosso Senhor Jesus. Fique bem, fique com Jesus.